Nós vamos meditar hoje no capítulo 6 de Mateus, versículos 25 a 34. Mateus 6, 25 a 34, é a sequência do Sermão do Monte. Nós temos nos ocupado com frequência, já vários domingos, nesse sermão de Jesus. Talvez, irmãos, essa seja a maior pregação, maior sermão, não em tamanho propriamente, mas em conteúdo, o maior sermão de todos os tempos. A grande pregação que nós temos registrado de Jesus e que, assim, foi relatado nos Evangelhos, com bastante detalhes, e mesmo nos outros evangelhos, ou aqui em Mateus, os mesmos ensinamentos ressurgem, são enfatizados, porque foi realmente marcante, necessário e bastante esclarecedor. Então é importante nós atentarmos bem para essa palavra que nos foi deixada aqui. Na semana passada, quando nós meditamos ainda na parte anterior do Evangelho, do capítulo, aqui de Mateus, versículos 19 a 24, nós chegamos a comentar com os irmãos que o assunto praticamente seria o mesmo, mas dividido em dois aspectos diferentes. Porque os dois envolvem a questão da nossa relação com as coisas materiais. Mas, na semana passada, nós vimos a questão, não ajunteis tesouros na terra, de nós não colocarmos nosso coração nessas coisas. Mas nós podemos dizer assim, que essa sequência, essa parte que nós vamos ler hoje, Jesus leva a questão num ponto mais profundo, mais, diria assim, delicado para nós. Porque tudo bem, quanto a não colocar o coração nos tesouros desse mundo, nas riquezas, talvez para muitos de nós isso seja bem fácil. Basta que nós não sejamos pessoas ambiciosas. Aquele tipo que se contenta naturalmente com o pão de cada dia, Mas nessa segunda parte, Jesus trata de um lado mais delicado da nossa vida. Você pode se satisfazer com o pão de cada dia, mas talvez você seja daquele tipo que se preocupa muito se você vai ter o pão de amanhã, ou depois de amanhã, ou da semana que vem. E Jesus toca nesse assunto dessa maneira. Nós vamos ler o texto todo e depois vamos fazer aqui algumas considerações antes de analisar esse texto, tá? Ele diz assim, versículo 25, leamos. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles.
Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais. Desculpem, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, como os irmãos podem observar, nós conhecemos esse texto, mas hoje nós temos que voltar nossa atenção, nosso coração para ver o que Deus fala a respeito disso para nós. Porque, como eu comentei, isso já não é mais tão fácil quanto ser aquele tipo de pessoa que não é ambiciosa, de não almejar riqueza. Aqui a questão é a preocupação com o dia a dia, com o nosso suprimento, com ter o que vestir, ter o que comer amanhã. Não é fartura, abundância, riqueza, não, é ter o que comer. O ensinamento básico desse texto aqui é o de que os bem-aventurados, vamos lembrar, eu sempre faço questão de fazer a ligação com o início do sermão. Eu enfatizo isso aqui, irmãos, para nós não esquecermos que ainda é o mesmo sermão de Jesus que começou lá no capítulo 5, falando sobre os bem-aventurados. Tá certo? Ali é a descrição dos verdadeiros crentes. Bem-aventurados aqueles que suportam as coisas nessa vida, porque eles almejam e aguardam as coisas eternas. Então, nós encontramos aqui Jesus dizendo que esses bem-aventurados, eles não devem se preocupar, andar inquietos pelas coisas dessa vida. Mas aí vem uma pergunta para nós. Será que nós temos vivido essa parte da pregação de Jesus? Em muitos momentos da nossa vida, irmãos, nós somos tentados, fases da vida, ou momentos um pouquinho mais complicados, delicados, nós somos tentados a sucumbir a essa falha, né? E transgredir esse ensinamento de Jesus. E quando essas fases vierem, nós temos que resistir. Nós temos que atentar para isso. Mas, de maneira nenhuma, nenhum de nós, seja em que fase for, nas inquietudes nossas, da nossa juventude, nós temos jovens aqui, eu sei que vocês, conheço, né, algumas das coisas que perturbam vocês, ou porque a gente tem conversado a respeito disso, ou porque eu sei que naturalmente é da fase de vocês, porque eu já tive a idade de vocês. Nós sabemos que existem inquietações nessa fase da vida. Mas, meus irmãos, jovens, não se apavorem. Jesus está dizendo que Deus cuida de nós. E você deve confiar. Se você já não é mais tão jovem, já passou por essa fase, talvez até lembre, eu era, né, passei por essa fase, fiquei muito perturbado, muito perturbada. Mas talvez hoje você esteja inquieto, por outros motivos. Você já passou aquela fase, mas está em outra.
Tem momentos na vida que a gente fica apreensivo. O que é que vem pela frente? Será que amanhã vai dar? É sobre isso que Jesus fala para nós aqui e fala ao nosso coração. Jesus quer serenar o coração dos crentes, não com um tipo de anestesia, mas com uma coisa real, palpável, irmãos. Não é uma coisa para nós não sentirmos a dor. É alguma coisa para realmente tirar a nossa dor. O que Jesus tem a dizer aqui. Antes de a gente se aprofundar um pouco no texto, é preciso que nós refletamos sobre o que Jesus não está ensinando aqui, o que Ele não está dizendo. Ele não está dizendo aqui que nós devemos viver uma vida inconsequente. Bom, se Jesus está dizendo que eu não devo me preocupar com amanhã, então eu vou viver a vida de qualquer maneira. É isso que Ele está dizendo? De jeito nenhum. A palavra de Deus ensina que nós temos responsabilidades. Nós temos compromissos. Desde lá do Éden, quando o homem pecou, Deus já determinou sobre o homem que ele teria dificuldades. Você vai comer do suor do seu rosto, você vai ter pragas, você vai ter coisas no seu caminho. Aquilo que Deus disse a Adão, que ele teria que lidar com cardos e espinhos, era muito bem aplicado à questão primária, né? A primeira linha de trabalho que cabe ao homem é a produção do próprio alimento. Ele passa a lidar com dificuldades, pragas que vão talvez consumir aquilo que seria o seu mantimento. O que não existia no Éden, o homem passou a sofrer. E nós podemos pensar, bom, eu não sou um homem do campo, eu não trabalho na agricultura, isso eu deixo por conta de quem trabalha com isso, os fazendeiros, os produtores, e eles que se viram lá com os pesticidas para conseguir conter e produzir. Bom, mas nós aqui vamos comer, né? Nós precisamos deles para comer. E eles têm que lidar com essa dificuldade. Isso tem um custo. Mas nós, seja qual for o nosso trabalho, o nosso lidar nessa vida, irmãos, nós vamos ter o tipo dos nossos cardos e espinhos. As pragas, as coisas que atrapalham. Todo o trabalho tem os ossos do ofício. E toda a vida, todos nós vamos lidar, em certa medida, com os males, com as adversidades. Não tem nada que nós possamos escolher para fazer na vida que nós não vamos enfrentar dificuldade. O mal está sempre presente. As adversidades estão sempre aí, tenha certeza disso. Mas ao homem foi ordenado, trabalhe. Você vai ter que trabalhar, vai ter que suar o seu rosto, você vai ter que lidar com isso. A mulher vai ter que ser a sua cooperadora, a sua ajudadora. Os filhos devem ser ensinados e treinados no trabalho também. Aliás, é um erro que muitos pais cometem com seus filhos, de não treinar eles, não ensinam a eles o valor das coisas, né? Não ensinam desde cedo que as coisas têm um preço, que as coisas têm um custo, que é preciso suar o rosto para ter aquilo. Seja pelas palavras, pela cobrança, como pelo ensino.
Quando eu era adolescente, jovenzinho, naquela época, para começar a trabalhar, tinha que ser com 14 anos. E não deu outra. Eu fiz 14 anos, fui trabalhar. Mas em casa, eu já tinha minhas responsabilidades. Não trabalhava fora ainda, mas tinha que fazer algumas coisas, cumprir com algumas responsabilidades. Hoje nós lidamos com muitos jovens que sequer arrumam sua própria cama, né? Não tem coragem de lavar um copo. Não aprendem que existe um trabalho a ser feito. Não dão valor para as coisas. Bom, mas isso é um aspecto, tá? Jesus absolutamente está ensinando aqui alguma coisa contrária àquilo que foi ordenado por Deus lá no início. Nós temos sim nossas responsabilidades, temos que trabalhar, não podemos ter uma vida inconsequente, irresponsável. Dizer, tanto faz. Vou viver loucamente aqui, amanhã que se dane, amanhã o destino vai dizer, não é assim não. A questão é, o que Jesus está ensinando, é que a nossa ocupação com as coisas dessa vida não deve se tornar uma preocupação, ou pré-ocupação. Isso que quer dizer, preocupação. Se ocupar daquilo antes. Ou mesmo de nós nos incomodarmos com aquelas coisas de maneira irregular. A ansiedade pelo dia de amanhã. Como vai ser amanhã? Nenhum de nós pode viajar no tempo. Antecipar do tempo. Amanhã é amanhã, você vai ter que esperar para ver como vai ser a segunda-feira, você vai ter que esperar algumas horas ainda, tá certo? Todo mundo tem uma ideia, amanhã provavelmente você vai acordar a determinada hora, você vai trabalhar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, você tem seu dia mais ou menos programado. Será que vai ser assim mesmo? Será que vai dar tudo certo? Será que amanhã você não vai chegar no serviço e seu patrão fala, olha, pode voltar para casa, você está demitido? A empresa fechou? Agora eu estou fazendo o inverso, né? Eu estou lançando preocupação para cima de vocês. É justamente isso que nós não podemos fazer, né? Começar a projetar males, projetar dificuldades. Como vai ser amanhã? Espere que você vai ver. Nós não podemos ser movidos por ansiedade, por inquietação, preocupação ou perturbação pelo nosso futuro, seja amanhã, literalmente, né, daqui 24 horas, seja o nosso amanhã, o ano que vem. O irmão Guilherme comentou na pregação de manhã que o número de suicídios tem aumentado nos últimos anos, né, desde 2014, né, tem aumentado assim assustadoramente. Nessa fase, então, de pandemia, quarentenas, vários fatores têm levado ainda mais gente a esse estado profundo de perturbação, ao ponto de tirar a própria vida. Mas você pode dimensionar que talvez até pessoas tenham tirado sua própria vida, considerando que amanhã vai ser tão ruim, e por fim a expectativa dele ser frustrada, nem ser tão ruim assim. Ele tirou a própria vida inutilmente.
ele superestima o problema. É o que acontece geralmente com as pessoas. Nem sempre o que a gente imagina que vai ser ruim é tão ruim assim. É verdade que às vezes o que a gente imagina que não vai ser ruim acaba sendo. Mas cada dia tem a sua novidade. Uma das coisas que dá sabor à vida é isso, ela não é uma rotina constante. A vida, ela se desenvolve, ela tem mudanças, e às vezes as coisas são muito boas, e às vezes não tão boas. É assim. Mas nós não podemos querer viver o amanhã, e muito menos projetando as dificuldades, os problemas que podem vir. Será que amanhã eu vou ter trabalho? Será que amanhã eu vou poder sustentar minha casa? Né? Os que são solteiros, será que eu vou conseguir casar? Será que eu vou, será que eu vou conseguir ter filhos? Será que eu vou dar conta de criar? E você vai vivendo sempre aflições. A vida não é para ser vivida assim. Primeiro, porque está errado, nós vamos ver o que Jesus diz a respeito. Segundo, porque nós, pensando assim, nós nos martirizamos, nós sofremos por antecipação, muitas vezes sofremos inutilmente e nos desgastamos de uma maneira que não é a vontade de Deus. E o grande problema, espiritualmente falando, irmãos, é que quando a nossa preocupação pelas coisas se torna assim tão importante para nós, ele passa a ser também a prioridade da nossa vida. Se nós estivermos tanto com a cabeça preocupada, com a nossa mente ocupada com aquelas aflições de coisas que podem ou não acontecer, como vai ser amanhã, nós acabamos colocando isso como a prioridade, é o foco principal do nosso pensamento, essas coisas materiais. E isso nos prejudica espiritualmente, porque, mais uma vez, lembrando, os bem-aventurados, eles sabem que nós vamos passar por coisas aqui, mas lá na frente nós vamos colher as ricas promessas de Deus. Amém? Amém? Não? Você tem convicção disso? Precisamos ter, né? Devemos ter. Mas é lamentável que nós podemos observar que muitos crentes não vivem assim. Como eu disse, todos nós estamos sujeitos a, em certos momentos da nossa vida, sermos tentados. Você pode ser tentado a fraquejar nesse aspecto, hoje ou amanhã, mas não se deixe vencer. Lembra do que Jesus disse, tá? Mas nós não podemos deixar que a nossa vida seja levada por esse tipo de pensamento. Nossa preocupação com as coisas aqui nesse mundo é tão grande que nós deixamos de olhar como prioridade aquelas coisas eternas. Nós ficamos olhando as coisas aqui. Quer ver uma mostra bem clara do que acontece com muitos irmãos? Após que eles passam a valorizar e dar tanta importância, ter tanta preocupação com as coisas dessa vida, a ansiedade, a preocupação deles de talvez não ter o pão, a comida amanhã ou a roupa para vestir, ele abre mão
da adoração dele a Deus com a sua igreja pelo trabalho. Aí você fala, mas irmão, com esse trabalho você não vai mais para a igreja, você não participa mais com seus irmãos, você vai enfraquecer. Aí ele vem e fala, mas eu preciso trabalhar. Sim, você precisa trabalhar, mas você não confia que Deus pode te dar um outro trabalho? Que não tire você da casa de Deus? Não, eles não conseguem confiar. Ou porque não são convertidos mesmo, não são dos bem-aventurados, não enxergam as coisas eternas, ou, se o são, eles estão tão entorpecidos por essas coisas, por essa preocupação, essas preocupações, que eles não conseguem enxergar. Que isso se tornou prioridade deles. A vida material. Irmãos, nós temos nossas responsabilidades, mas a vida material não é a nossa prioridade. Ela é importante, tem seu lugar, mas não é a nossa prioridade. E mesmo sem ser nossa prioridade, o que Jesus está ensinando aqui é que Ele vai nos abençoar, justamente porque essas coisas não são a nossa prioridade. Ele vai nos dar o que precisa, mas o bom mesmo está reservado por Ele para aquele dia futuro, né? Olha, quando eu digo aqui que tem crentes que fazem isso, vocês podem até talvez lembrar de alguns casos, né? Ou pode achar, mas isso é muito raro. Mas eu vou falar para vocês, contar uma experiência, tá? Que eu conheci não sei, espero que infelizmente tenha sido apenas uma falha, né? Mas um irmão pastor que os membros da sua igreja pediam para ele, pastor, nós queremos ter mais ensinos, culto pela manhã, nós queremos aprender mais, uma igreja com irmãos sedentos por aprender. E esse pastor fala para eles, eu não posso, eu tenho que trabalhar. Sendo um pastor, se dizendo um pastor da igreja, a prioridade dele se tornou o trabalho material. Eu não sei o que acontecia. Que desequilíbrio financeiro é esse que ele tinha, que o levava a esse tipo de atitude? Mas é triste isso, irmãos. Mas quando nós colocamos as coisas de Deus como prioridade, Deus vai suprir. Eu posso afirmar isso, em primeiro lugar, porque a palavra de Deus diz, e segundo, porque eu tenho experimentado isso na minha vida, e eu tenho visto que é verdadeiro. Deus cuida. Eu não tenho uma formação, né? Eu não tenho nem faculdade, 2º grau. Em certo momento da minha vida eu tive que optar o que eu queria e abrir mão disso. Hoje se valoriza muito isso, e alguns até desprezam a gente. Pastor que não fez seminário, não tem nem uma faculdade, não é doutor em nada, isso aí não tem nenhuma... Bom, eu não vejo lá na Bíblia que essa seja uma exigência para ser pastor, né?
Então eu não ligo muito para isso. Mas profissionalmente falando, irmãos, bom, essa falta de formação de nível superior poderia ser um problema. Outra coisa, sempre me recusei a trabalhar de final de semana. E Deus nunca me deixou faltar trabalho. Meu histórico de trabalho é assim, ininterrupto. Deus sempre me deu uma fonte de sustento para mim e depois que eu casei, para o meu lar. Como eu disse, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Não, vou tentar resumir aqui rapidinho meu currículo. E trabalhei alguns meses numa empresa. Eu tinha feito, naquela época se dizia, feito ficha, né? Para entrar numa outra empresa, e 3, 4 meses depois me chamaram. Eu tive que pedir para sair da outra, não queriam me dispensar, para ir para essa. Fiquei 9 anos lá. E houve uma série de alterações na empresa logo que eu casei. Quando eu e a Miriam nos casamos, isso poderia me deixar apreensivo, mas sabe que eu não me lembro de ficar apreensivo com isso? A empresa teve uma série de mudanças e o meu departamento foi extinto. Levaram tudo para a matriz, que passou a ser no Rio de Janeiro. Eu não precisei sair para procurar emprego. Eu sou um cara que nunca mandou um currículo. Sabe o que aconteceu? Os próprios gerentes encarregados da empresa se incumbiram de encaixar a gente em outras companhias de seguro. E eu fui enviado para uma outra companhia de um banco, fui indicado lá. Trabalhei 10 meses. 10 meses lá. Fizemos um trabalho legal, foi uma fase desafiadora, gostoso, porque eles estavam fazendo justamente o inverso. A matriz deles era em Curitiba e eles estavam descentralizando, ao contrário da empresa anterior que eu trabalhei. E eu pude cooperar com eles nessa etapa. Fiz esse trabalho e me chamaram de volta para a antiga empresa. Voltei. Trabalhei mais 9 anos lá. O dono da empresa aprontou uma na bolsa de valores. E aí? Vai fechar, quebrou, faliu, não faliu, ficou aquela coisa, não tinha dinheiro para pagar nada, nem ninguém, porque o dinheiro estava todo preso. Até o ponto que decretaram a liquidação da empresa. Eu falei, eu não vou procurar emprego. Nós tínhamos tentado começar um negocinho doces e fiquei trabalhando nisso um tempo, por conta. O dinheiro que eu recebi, investi, e Deus sustentou a gente. Desempregado, nem lembro quanto tempo, foi justamente a época que eu comecei a ir para a Sud, para o interior. Aí veio a chamada para ir para o interior, fomos para lá sem sustento, sem agência missionária nenhuma, com 3 filhos pequenos, e Deus sustentou a gente todo o tempo, ficamos lá quase 10 anos também. E Deus não desamparou a gente, não faltou comida na panela nem um dia. E quando foi para voltar para São Paulo, também comecei a pensar nisso. A oferta de emprego, de trabalho veio bater na minha porta. Meu cunhado veio me falar, você não pensa em voltar para São Paulo? Estou precisando de alguém, seria ideal você voltar para trabalhar comigo. Eu falei, se você esperar, pode ser. Ele esperou 1 ano, se virou até eu voltar. Estamos lá, né, trabalhando nesse mesmo negócio até hoje, 20 anos já.
Mas sabe, irmãos, tô falando, e nunca precisei ficar trabalhando, perder culto por causa disso. E Deus sempre cuidou. Não é porque eu sou capaz, não é por causa da minha formação. Deus cuida. Os méritos são de Deus. Eu tenho experimentado isso na minha vida e isso para mim é maravilhoso. Nos momentos mais delicados, parece que Deus me deu uma serenidade, onde eu nem nesses momentos eu fiquei aflito. Será que eu vou ter pão para comer amanhã? Alguém pode dizer, você foi irresponsável. Algumas pessoas chegaram a me dizer, você é louco fazer isso, né? Principalmente quando eu fui para o interior. Eu não vi loucura nenhuma. Existe uma promessa bíblica para o justo, para o servo de Deus. Em Salmo 37, no versículo 25, é bem conhecido, irmãos. Davi diz o seguinte: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. O justo nada mais é do que o bem-aventurado, o crente em Cristo, aquele que crê no Senhor Jesus e segue, descansa nas promessas dele, aquele que confia no seu Deus. Davi testemunha disso. Eu nunca vi alguém temente a Deus desamparado. Nós não devemos temer. O servo de Deus, a serva de Deus não vão ser desamparados. Amém? Você confia nisso? Entenda isso. Você não vai ser desamparado. O justo não será desamparado. Davi nunca viu isso acontecer. Passa perrengue? Passa dificuldade? Passa. Tem problemas? Tem, de monte. Muitas vezes mais do que o ímpio. Mas ele nunca fica desamparado. Quando vêm as dificuldades, Deus supre de um jeito ou de outro. De uma maneira honesta, lícita. Eu passei dificuldades, mas Deus sempre supriu. Sempre. E ele fala também a sua própria descendência, a descendência do justo, a semente dele. Davi diz, eu nunca vi mendigar o pão. Nós não podemos colocar isso aqui num lastro indefinido, né? Quantas gerações isso? Alguns entendem que aqui seria uma referência ao filho. Porque ele ainda está falando a respeito daquela própria pessoa, o justo. Ele não fica desamparado. E seus filhos também não vão mendigar o pão. Deus cuida dele, do seu lar. Bom, o que vai ser depois, aí, né, depende. Se eles seguirem os mesmos caminhos, bom, a verdade permanece. O justo não vai ser desamparado, não. Tudo isso, irmãos, é uma questão de fé. O assunto aqui, voltando para Mateus, o assunto aqui é fé, é a nossa fé. A nossa fé em Deus. Não é uma fé como o mundo prega. Aquela fé, eu creio em Deus, que tudo vai dar certo. Eu creio em Deus. Eu confio em Deus. Que Ele vai
me suprir enquanto Ele considerar necessário. Mas eu sei também que eu vou ter dificuldades nessa vida aqui. Talvez mais, talvez menos. Nós temos que estar preparados para isso. Mais uma vez, recorro, volto à pregação do irmão. É constatado, do irmão Guilherme, é constatado que as pessoas hoje não estão preparadas para sofrer, mas o sofrimento faz parte da história da humanidade. Em todos os tempos, o homem, por conta do pecado, exatamente, que entrou no mundo, nós sofremos as consequências. Nossos sofrimentos provêm daí. Então, enquanto houver pecado no mundo, haverá sofrimento. Quando é que a Bíblia diz não haverá mais lágrima? Toda lágrima vai ser enxugada, não haverá mais pranto, dor. É naquele tempo em que não houver mais pecado no mundo. Quando nós estivermos reinando com Cristo. Aí sim, aí acabou. Mas até lá, tem muita água para rolar. Tem muita coisa, nós temos que estar preparados para isso. O que cabe a nós em questões de fé, então? Pelo que nós já vimos. Eu vou viver de fé e esperar e não vou trabalhar? Não, a ordem é trabalhar. Muitos entendem que lá em Tessalonicenses, na carta de Paulo, justamente aconteceu isso. Alguns crentes lá entenderam que a volta de Cristo era tão iminente que eles já começaram a se desfazer das coisas e já não queriam mais trabalhar. Falaram, Jesus volta logo, vamos, para que ficar trabalhando agora? A gente tem aí para comer até que Cristo volte. E Paulo exortou, quem não trabalha, que também não coma. Mas é por isso até que Paulo fala tanto a respeito da volta de Cristo nas cartas aos Tessalonicenses, para que eles entendam que as coisas não são assim como alguns estavam imaginando. Nós temos que trabalhar, nós temos que ser fiéis a Deus, o justo, lembra do Salmo 37, ele fala que Deus não desampara o justo. Seja fiel a Deus. Talvez nós venhamos a sofrer necessidades justamente por causa da nossa infidelidade. Se você for infiel a Deus, não reclame se Ele porventura desamparar você. Se você não trabalhar também, você já vai estar sendo infiel a Deus. Não reclame. Se você tem que trabalhar, você tem que se aplicar nas coisas, você tem que ser fiel a Deus, e o resto Deus cuida. Deixa o resto na mão de Deus. Descansa nele. Tranquilize-se e confie. Deixa que no seu tempo Deus vai abrir portas, Deus vai suprir, Deus vai ajeitar as coisas para a sua sobrevivência. Deus vai estar cuidando de você. Os bem-aventurados andam em fé. 2 Coríntios 4, nós lemos também hoje pela manhã. Nós lemos nos versículos 17 e 18, 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, ele está falando daquilo que a gente passa nessa vida, ele fala, é leve e momentânea, isso aqui é passageiro, Essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Agora eu quero chamar a atenção especialmente para o versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, ou seja, as coisas materiais, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Não é exatamente isso que Jesus está dizendo no Sermão do Monte? Bem-aventurados, tudo aquilo que ele diz, ele está falando do quê? Os bem-aventurados são aqueles que olham para as coisas eternas.
Eles serão consolados. O consolo está lá na frente. Nós estamos olhando para aquelas coisas eternas. Eles herdarão a terra. Como assim? Nós vamos comprar tudo, trabalhar, ficar rico, comprar? Não. Nós vamos herdar a terra com Cristo. Então todas as promessas eternas, o bem-aventurado ele está olhando para elas. Nós não devemos ficar com os nossos olhos voltados para as coisas temporais, quer dizer, as coisas que são passageiras, as coisas que duram um tempo. É isso que ele quer dizer aqui. Voltando para Mateus 6, agora sim eu gostaria de rapidamente passar algumas coisas. Eu comentei muito do que nós temos aqui no texto, mas eu quero reforçar alguns aspectos no texto ainda, irmãos. No versículo 25, onde a gente lê: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Essa afirmação de Jesus aqui é importantíssima para nós refletirmos com um pouquinho mais de clareza. Ele está dizendo, você se preocupa se vai ter comida, se você vai ter roupa, vestimenta. As coisas básicas, né, para nós, para nossa sobrevivência. Mas ele diz, a vida não é muito mais do que isso? O que é mais importante, a vida ou a roupa? A vida, né? A roupa, bom, você arruma outra. Roupa pode ser, se eu estiver vivo, né? Deus me dá vida, com saúde, e eu estou me vestindo mal, bom, eu tenho a vida. A comida não posso comer tão bem, mas Deus me deu a vida. A vida é mais importante. E é algo muito maior. Então o que ele está dizendo é o seguinte: se Deus que te dá a vida, que é muito mais importante, você acha que Ele não é capaz de te dar a comida e a vestimenta que você precisa para viver? Então descansa. Se Ele não te der mais nem comida, nem roupa, Ele vai tirar a sua vida também, porque sua missão aqui acabou. Mas você vai ser recolhido com Ele. Acabou. Não se aflija. O Deus que dá a vida, Ele tem todo o poder para dar o que vestir, o que comer para nós. As coisas básicas dessa vida. E nós não precisamos mais do que isso, não. Versículos 26, vamos atentar porque ele diz aqui, poético, né? Bonito, mas é verdadeiro, irmãos, o que ele diz aqui. Ele diz, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? O que vale mais, você ou um passarinho? Você pode dizer, bom, eu não estou valendo muita coisa, mas eu valho mais do que um passarinho, hein? Versículo 28. E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Eu disse que a questão aqui é uma questão de fé. E Jesus está falando justamente isso. Se nós duvidarmos, ficarmos inquietos, nós estamos mostrando quão pequena é a nossa fé. E não deve ser assim.
Até as aves e as flores do campo, né, são cuidadas por Deus. E Ele cuida delas tão maravilhosamente. Uma ave, né, um pequeno passarinho, como ele é frágil, é presa fácil, né, para muitos predadores. E Deus sustenta. Eles não têm como trabalhar, mas Deus sempre provê o alimento delas. As flores do campo não são aquelas flores que nós plantamos, nós regamos. Se bem que se Deus não der vida, nem isso funciona, com todo o cuidado que a gente possa ter, né? Mas ele está falando dos lírios do campo, as flores do campo, aquelas que nascem lá. Às vezes nós não sabemos como é que nasceu isso aqui. Mais bonito que um jardim, né? Daqueles bem cuidados. Flores belíssimas e que são cuidadas não por um jardineiro humano, mas são cuidadas exclusivamente por Deus. Jesus diz: Deus cuida delas, e veja como tem flores que são tão belas, e realmente você olha certas flores, você fala, que beleza, né? É obra de um artista. Algumas aves também, né? Você vê tanta beleza. E são coisas, vamos dizer assim, existem muitas. E é Deus que está cuidando delas. Deus criou e que está cuidando delas. E Jesus diz: você acha que Deus não vai cuidar de vocês? Que fé é essa? Onde você vê Deus cuidar de coisas tão passageiras, né? Uma flor que talvez dure uma noite, com uns poucos dias. Você acha que Deus não se importa em cuidar de você? E nós devemos notar que não é pelo que as flores ou as aves fazem que elas alcançam isso. É única e exclusivamente pela providência e pela provisão divinas. Deus faz. Eu pulei o versículo 27 aqui porque, embora ele esteja no meio dessa narrativa a respeito das aves e das flores, dos lírios do campo, ele traz para nós aqui um detalhezinho a mais, né? À parte. Ele diz: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Um côvado é uma medida, né, do cotovelo aqui, a ponta do braço, então variava 45, 40, 50 centímetros. O côvado teve muitas medidas, mas basicamente são 45 centímetros, tá? Mais ou menos isso. Mas na verdade ele não está sendo literal aqui. É que um côvado quer dizer, uma medida qualquer coisa. Na verdade um côvado é pouca coisa. Na nossa tradução está aqui estatura. Acrescentar um côvado à sua estatura. Bom, peraí. Acho que eu cresceria bem, né? Eu tenho 1,78 m. Eu ficaria com 2,13 m. É isso? Ficaria com mais 2 metros. Eu não vou fazer a conta direitinho agora. Mas vejam só. Quem é que consegue crescer tanto assim a mais? Que esforço é esse? É 2,23, né? Fazer a conta certa assim.
Mas o que é que nós faríamos para crescer tanto? Mas na verdade aqui, alguns entendem que a tradução não se aplica. De fato, se você pegar essa palavra que é traduzida aqui por estatura, ela pode sim ser traduzida por estatura. E onde é que ela aparece? Onde ela é traduzida por estatura? E que, de fato, o contexto deixa claro que está se referindo a isso. Naquela passagem lá em Lucas, quando fala do Zaqueu, tá? A palavra é a mesma. Ali está falando realmente que ele era de pequena estatura. Ele era baixinho. A palavra grega é elikia. Mas, geralmente, essa palavra se refere à duração de vida. Seria aqui a tradução mais correta. É como fala em medida, e é possível também, um côvado, e é possível também se referir ao tamanho de uma pessoa, mas pode ser o tamanho de uma pessoa ou o tamanho da vida dela. Mas pelo contexto aqui, eu entendo, como alguns outros, o Martin Lloyd Jones também entende assim, que a referência é a duração de vida. Quem consegue acrescentar um pouquinho à sua vida? Você consegue? Por mais, o assunto é esse, né? Nós podemos nos cuidar muito bem, mas quanta gente tem que se cuida tão bem? Eu conheço gente que se propôs assim: eu vou fazer exercícios, eu vou correr, eu vou andar de bicicleta para ser mais saudável. E é reconhecido que essas coisas contribuem para que a pessoa tenha melhor saúde e viva mais. Mas certamente você já ouviu falar de gente que saiu para fazer isso e foi atropelado e morreu. Eu que não ando de bicicleta e não corro, estou vivo aqui. Pela graça de Deus. Mas é assim. Eu não posso assegurar que eu vou viver mais só porque eu tenho hábitos mais saudáveis. Eu não estou dizendo com isso que a gente não deva ter hábitos saudáveis, tá? Quem quiser, tenha. É bom cuidar bem do nosso próprio corpo, mas não faça disso uma neurose, uma doença, tá? Porque senão a gente cai nesse mesmo problema aqui. Se eu não me cuidar, eu não vou durar muito tempo. Você não sabe se você vai durar muito tempo. Deus pode tirar a nossa vida amanhã. Você está cheio de saúde hoje e amanhã morrer. Ou pode estar doente e viver 20, 30 anos. Mas o que Jesus disse aqui é quem é que, por mais cuidados que tenha, pode acrescentar um mínimo à duração da sua vida. Nós não temos essa capacidade, porque isso está na mão de Deus. Então não adianta tanta neurose, preocupação com as coisas, não. No versículo 31, irmãos, ele arremata aqui: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, o que nós vamos ter para comer amanhã, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então, ele diz aqui: não ande inquieto, porque isso é natural dos gentios. O que são os gentios aqui? São os incrédulos, aqueles que não creem em Deus, o ímpio. Ele anda assim inquieto: o que eu vou comer amanhã? Esses que nós comentamos, que tanto têm se desesperado, cometido suicídio, pessoas desesperadas com o que essa pandemia vai fazer, nossa, tudo, a economia vai quebrar, o que vai ser de nós? Tem muita gente muito aflita mesmo. Eu vou perder emprego,
Bom, a gente se solidariza com esses problemas. De fato, é dramático, né? Para algumas pessoas que caem nisso. Talvez alguns de nós sejam afetados por essas coisas, mas nós não podemos ficar apreensivos com essas coisas, desesperados. Ai, será que eu vou perder o emprego? Será que eu vou pegar Covid? Será isso, será aquilo? Não. Olha, irmão, se cuida. Trabalhe, se cuide, tenha suas precauções, mas Deus está cuidando de tudo, sem neurose. Os homens que baseiam tudo em si mesmos, é uma visão humanista, eles descartam Deus dessas questões, eles só se voltam para Deus na hora do desespero, quando eles já veem que não tem mais recursos, aí eles saem pedindo para todo mundo orar por ele, rezar, fazer trabalho, né? Qualquer coisa. Mas na verdade, eles não se importam com Deus. Não é o caso dos bem-aventurados, porque eles andam confiando em Deus, eles têm fé. Eles confiam que Deus cuida deles. Não ande inquieto. Jesus, nosso Senhor, está dizendo, não ande inquieto, preocupado, se eu vou ter o que comer, o que beber, o que eu vou vestir. Deus sabe que nós precisamos dessas coisas. Você pode pedir, Ele até se agrada que você peça, mas Ele sabe que você precisa. Deus sabe do que eu preciso. Deus não é ignorante a respeito dessas coisas, e nem insensível. Ele sabe das nossas aflições, Ele sabe das nossas necessidades, mas Ele não quer que nós fiquemos perturbados. Confia nele de verdade. É isso que Ele quer. É isso que Jesus está ensinando aqui. Olhar para as coisas eternas. Por isso o versículo 33 diz, mas buscai primeiro, né? Antes de tudo, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Priorize as coisas eternas. Priorize as coisas de Deus. Priorize ser diante de Deus alguém justo, temente. Você pode não ficar rico e provavelmente não vai ficar, mas Deus vai cuidar de você a cada dia. É isso. Talvez você já tenha passado por situações que você olha lá para trás e fala, que fase, onde eu pensei que tudo ia acabar. Que ia ser o fim. E Deus supriu, cuidou de um jeito, de outro, e passou aquela fase. E talvez depois tenha vindo outro. Mas você vai podendo observar, busca o reino de Deus e você vai vendo que Deus vai suprindo, Deus vai cuidando, você vai vendo isso. Isso é gratificante para o crente também. Nossas vontades e anseios, irmãos, devem ser voltados sempre para as coisas de Deus. Em Colossenses 3, capítulo que nós estudamos recentemente, eu quero relembrar com os irmãos os primeiros versículos desse capítulo 3, onde Paulo fala sobre essa mesma coisa. Buscar primeiro o reino de Deus. Ele diz aqui, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, as coisas eternas, as coisas do reino de Deus.
onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quando nós ficamos pensando, o que eu vou comer, o que eu vou beber, será que eu vou ter roupa para vestir amanhã? Nós estamos pensando nas coisas que são da terra. Essas aflições, será que eu vou ter, será que vai dar, será que eu vou perder o emprego, será que isso, será que aquilo? Fica se martirizando com as coisas que são da terra. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus. Paulo disse, pensa nas coisas que são de cima. E Jesus diz, todas essas coisas Deus vai acrescentar a vocês. E Paulo diz no versículo 3, porque vocês já estão mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Sabe o que quer dizer isso aqui? Sua vida está escondida com Cristo em Deus, você está guardado por Ele está cuidando de você. O tempo todo. Para concluir, irmãos, de volta em Mateus 6, no versículo 34 tem uma coisa interessante. Jesus podia ter terminado, finalizado essa parte do seu sermão com o versículo 33, seria maravilhoso já, né? Um desfecho perfeito. Mas ele ainda acrescentou algo mais. Ele retoma, não vos inquieteis. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. É aquilo que nós temos dito. Compete a nós viver cada dia. Viva hoje. Você pode fazer planos? Pode. Mas não faça planos de uma maneira que eles sejam onde você está determinado que vai ter que ser daquele jeito. Porque você não sabe se os seus planos são os planos de Deus. Toda vez que você estabelece seus planos, tem gente que é muito assim. Eu estabeleci meus planos, no ano que vem eu vou fazer isso, no outro ano eu vou fazer aquilo, e quando eu tiver, daqui a tanto tempo, eu vou ter meu celeiro cheio, que nem aquele homem que Jesus escreve, Eu vou derrubar meus celeiros, fazer outros maiores, e vou ter tudo ali para viver regaladamente o resto da minha vida. Você traçou aquele plano perfeito, só que o plano do homem nunca é perfeito. Toda vez que você traça planos desse jeito, é um erro. Planejar é bom? Você pode planejar, é até saudável, para você ter um direcionamento. Mas antes de planejar, faça seus planos, conversa com Deus. Faça seus planos junto com Ele, não sozinho. Amém? Porque quando você faz planos sozinho, pode ser que a outra parte envolvida, que é Deus que cuida de tudo, pode ser que Ele não concorde com você. E aí sabe o que acontece? E é o que acontece com as pessoas? Ficam frustradas, porque seus planos não se concretizaram. Não, eu planejei tal coisa, não deu, não foi vontade de Deus, parto para outra, vamos embora, vida que segue. Quem aqui já não teve plano frustrado? Você queria fazer uma coisa, não deu certo. Algumas coisas que você imaginou que seriam daquele jeitinho que você idealizou, que ia ser maravilhoso, e não foi nada daquilo, não aconteceu. Ou se aconteceu, você ficou frustrado porque os resultados não foram aqueles que você imaginava. Basta cada dia o seu mal. Não adianta você ficar se preocupando com o mal de amanhã. O que quer dizer isso? É o seguinte, que nós sabemos, e você tem que saber, que o mal vai estar presente todos os dias da sua vida. Nós sabemos que o mal, as coisas ruins, elas vão acontecer. Tá certo? Coisas ruins acontecem. E elas vão acontecer ao longo da sua vida. Às vezes algumas coisas não tão pesadas, Mas coisas ruins acontecem. Seus entes queridos vão morrer.
A gente perde emprego, perdemos irmãos, há decepções, tem tanto tipo de adversidade, né? Os governos podem causar um grande problema econômico e todos nós sermos afetados, sabe? Tem muita coisa que pode acontecer. E nós sabemos que essa vida é assim mesmo, mas Paulo chama isso de leve e momentânea tribulação, isso é passageiro. Nós temos que estar de olho nas coisas eternas. E para que antecipar dos males dessa vida? Nós sabemos que eles existirão, mas nós não sabemos quais realmente vão existir. Não adianta dizer... Eu li um artigo interessante de um irmão esses dias. Porque lá nos Estados Unidos a esquerda venceu a eleição, porque agora, né, tem gente, os de direita, nossa, e agora vai ser o caos. Calma, se tiver que ser, vai ser. Nós não sabemos o que os governantes vão fazer. Você pode escolher um candidato e votar nele e achar que vai ser uma maravilha, e de repente a coisa é totalmente inversa. Você foi enganado. Não adianta a gente prever, querer se antecipar a qualquer coisa, seja na nossa vida individual ou na vida global. Aliás, muitas vezes nós antevemos um mal que acaba nem acontecendo. Nós prevemos que uma coisa ruim vai acontecer e nos afligimos por aquilo e acaba simplesmente não acontecendo. Deus proverá a cada dia, enquanto Ele quiser. Enquanto Ele quiser, Ele vai nos sustentar aqui, vai cuidar, e os males que tiverem que vir, vão vir mesmo, nada vai mudar disso. Tá? Isso não é fatalismo, é realismo. Tá? Não é fatalismo, não. O que tiver que ser, será, no sentido de vamos nos acomodar. Não, vamos viver a vida e vamos aguardar como é que Deus direciona as coisas. Essa é a realidade do cristão. Nós sabemos que Ele nos ama, que Ele cuida de nós, que Ele não nos desampara e que essa vida aqui tem dificuldades mesmo e vai ter, mas que nós temos alguma coisa muito melhor lá na frente que nós estamos esperando. É por isso. Nosso coração, nosso pensamento, nossas vistas estão voltados para lá. Não vos inquieteis, não se perturbe. Vamos viver cada dia com o Senhor. Amém?